Olá pessoal, boa noite. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir que quem estiver me ouvindo ou não, se manifeste aqui nos comentários para a gente saber se está tudo certinho quanto ao áudio, ok? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Renan Torres, sou administrador dessa página e sou graduando do curso de Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. E também desenvolvo uma pesquisa, a UENF, né, aqui localizada na cidade de Campos dos Goytacazes, aqui no estado do Rio de Janeiro, e desenvolvo uma pesquisa de iniciação científica sobre a ocupação indígena aqui no norte e noroeste fluminense do estado já há 3 anos. Né? Bom, o título desse vídeo de hoje é intitulado como Identidade, Direitos Humanos e Patrimônio Cultural. Eu pensei um pouco nesses temas porque tem sido, de certa forma, um tema que eu tenho trabalhado um pouco mais no meu projeto de iniciação científica e também por ver a necessidade de discutirmos e de comentarmos um pouco sobre esse tema, né? Dadas as questões que têm acontecido na atualidade. Volto a lembrar a todos que a iniciativa desse vídeo... Olá, Ive, boa noite, tudo bom? Gente, inclusive, podem comentar aqui, inclusive, tá? A gente vai estar batendo um papo bem bacana. Inclusive, esse tema foi escolhido, né, como eu disse, porque, né, diversas questões atuais, inclusive a questão dos direitos humanos, é um tema, né, que ainda está sendo de grande necessidade na atualidade. Bom, o primeiro tópico que eu selecionei foi o tópico da identidade, né? A gente conhece por identidade o que, né? Que a gente costuma geralmente dizer, né? Identidade são as características que diferenciam o indivíduo, né? Diferenciam indivíduos dos outros, né? Essas características não são somente físicas, mas também psicológicas e materiais e imateriais e etc. Só que dentro dessa questão da identidade, tem outros dois subtemas que também contemplam essa questão, né? Que é a questão do protagonismo, né? De um indivíduo que se identifica com determinadas características, né? Ele é um portador dessa identificação. E tem outra questão, que é a questão do pertencimento, que eu inclusive acho que esse tema e esse subtópico, ele se encaixa mais ainda na questão da identidade, né? Então você tem aí protagonismo e pertencimento que andam juntos e que contemplam a questão da identidade. Quando a gente fala de cultura, né, que são um conjunto de ações e morais e práticas e éticas, a gente fala de um conjunto também de características que são diferentes, que são comuns a determinada comunidade. Então, quando a gente fala de identidade cultural, né, que é um outro conceito, a gente está falando de características e um conjunto de coisas e conceitos que são comuns a determinada comunidade, né? E se a gente for pensar a questão da identidade cultural relacionada aos povos indígenas, a gente implica logo na questão que é uma questão muito presente, né? Que é a questão da ancestralidade, né? Temos aí, por definição, de cultura e identidade, né? De identidade cultural, a questão das características e do conjunto de ações. E os povos indígenas, eles têm, né, a maioria das tribos não, das etnias, mantém as suas relações por meio da ancestralidade, ou seja, tudo aquilo que é aprendido desde o início, ele tem uma grande tendência a ser mantido, né? A manutenção dos seus costumes, sejam dos ritos e de todas as ações sociais, né? E quando a gente fala dessa questão de identidade cultural, a gente já quebra logo de cara um equívoco que a gente falou no vídeo anterior, que é a questão do índio, né, do índio brasileiro ser um só. É claro que isso é um equívoco muito grande, porque hoje, como eu já tinha mencionado anteriormente, eu acho importante que isso seja destacado. Nós temos mais de 900 mil indígenas declarados, né? Mais de 240 sociedades indígenas que falam mais de 170 línguas, né? Então é uma diversidade muito grande. A gente conceber, eu já disse isso anteriormente, eu gosto de frisar, que a imagem do índio é apenas a imagem que a gente tem de que o índio usa, né, arco e flecha, que pinta o seu corpo, que mora em aldeias, em ocas. Essa imagem, ela a gente não tem que caracterizar isso como uma única imagem, né? A gente sempre costuma dizer que os índios, né, pelo fato deles usarem roupas e de se apropriarem da tecnologia, eles não deixam de ser índios, ou seja, eles não perdem essa identidade cultural, né? E sim,
reafirmam, né, enquanto pertencentes a essa etnia. Então, né, novamente a questão do protagonismo e do pertencimento aí, né, sendo evidenciado. Então, isso fecha já a questão da identidade. Gente, vocês podem comentar, tá? Podem ficar à vontade aí e a gente conversa, ok? Eu gosto de falar e, enfim, da gente realmente manter uma conversa. Acho que isso é legal e muito produtivo. Falando da questão dos direitos humanos, a gente tem aí um grande problema, né, que se arrasta desde a época colonial, né, do século XVI, com a chegada dos portugueses em 1500, né. O grande, a grande questão ainda não realizada, né, e olha que estamos em pleno século XXI, é a questão da demarcação das terras, né. A gente tem aí, desde a chegada dos portugueses em 1500, a figura dos poceiros intrusos, né, que eram pessoas que tomavam as terras desses índios, né, eram tomados à força, né, que tomavam desses índios e então eles ficavam sem a sua moradia, né. E essa questão da posse e dessas terras, né, indígenas é uma questão que ainda não foi resolvida, né, e que atualmente a gente vê aí que ela ainda está pendente, né. A gente sempre fala, né, que é necessário demarcar as terras indígenas, mas na verdade não era nem necessário que houvesse a demarcação, porque as terras pertencem aos índios, né? A gente inclusive tem tido muita discussão, muito debate, muita incoerência quando a gente fala sobre esse assunto, mas a realidade é essa: os índios já habitavam essas terras há muito tempo, né? Então é um direito inato que eles têm, né, de moradia. A Ana Cristina acabou de dizer que as demarcações têm que levar em conta a questão da ancestralidade. Com certeza, Ana Cristina. Principalmente no que diz respeito a essas relações. Porque se eles têm ritos, costumes e diversos hábitos que são perpassados pela ancestralidade, a questão do local também implica muito, porque é o local onde eles desenvolvem essas atividades, né? Vivem, né? Então aí a gente tem, né, de um lado a questão da posse, né, de terras dos indígenas, né, que se arrasta até a questão atual, e temos um outro fator que é a questão da questão da catequização, né? Nesse ponto a figura que a gente destaca é a figura dos jesuítas, né, que vêm para o Brasil e começam, né, e se empenham em catequizar esses índios, né, ou seja, levar a religião a eles, a religião católica, né? Então você tem aí uma imposição, né, da religião a esses índios com o intuito de fazer com que eles, né, se aculturem e de fato percam, né, isso até é uma consequência, percam a sua essência enquanto índios e realmente se misturem com a população, né, e com a sociedade brasileira. E um outro ponto, né, também implicando nessa questão dos direitos humanos, que é uma pendência, a gente tem a questão do trabalho compulsório, né, que esses índios foram submetidos. É claro que a gente não pode dizer que a escravidão indígena foi maior que a escravidão negra, que isso é realmente uma falácia, né. Outro ponto que é dentro dessa questão do trabalho compulsório é que houve sim escravidão indígena, né? Inclusive muitos índios eles eram submetidos a trabalhar em fazendas, né? Seja no corte de leguminosas né? Principalmente na questão da agricultura, mas sim houve escravidão indígena. Inclusive a gente tem, né, aqui já falando na questão do Rio de Janeiro, que é o meu objeto de estudo, você tem aí no século XVIII um empenho, né, do Império, né, aqui no Brasil em fazer com que esses índios trabalhem na Armada Nacional, né, que é na questão de segurança. Então você tem esse marco muito importante. Outra questão é que é a questão geral e principal que diz respeito a todas essas questões de direitos humanos que não são resolvidas é a questão da dívida histórica que nós temos com estes povos, né? E eu digo dívida histórica não somente no que diz respeito à questão da demarcação de terras, mas principalmente no reconhecimento, e disso eu digo enquanto sociedade brasileira, da importância que esses povos têm trazido
E sem contar que eles são vítimas de um racismo histórico, né, que se alastra desde a questão colonial. Bom, outro ponto também dentro dessa questão do direito, né, que são vários agravantes, é a questão do genocídio sistemático, né, que vem acontecendo também desde a época colonial, né, desde a ocupação dos povos europeus aqui no Brasil. E esse genocídio atualmente, né, ele tem sido muito intensificado, não somente na questão de guerra, né, muita gente acha que genocídio é aquela questão de você, né, matar os índios, né, no sentido mesmo da palavra. Mas isso vem acontecendo também com diversas questões que também estão em vogas na atualidade, como por exemplo a questão do estupro, né, que é um outro grande problema hoje existente, né, na sociedade. Então esses povos eles são vítimas, né, infelizmente, de um genocídio, né, sistemático e histórico, que é um processo que vem se alastrando, né, desde a época colonial. Bom, um grande direito que esses povos conquistaram neste ano de 2016 e que também foi um método de resolver a dívida histórica é a questão da carteira da identidade, né? A gente falou aqui de identidade, né? E a gente também acaba lembrando diretamente da carteira de identidade, né? Que é o documento nacional de identificação. Eu não sei se é de conhecimento de vocês, mas os índios brasileiros eles não tinham o direito, né, na sua carteira de identidade, de colocarem as suas fotos como eles costumam se apresentar, né? Sejam pintados de arco e flecha, sejam usando penas e, né, e toda a ornamentação que eles estão acostumados a usar, o cocar, por exemplo. Né? Então eles não podiam isso. E a partir desse ano de 2016, né, em fevereiro, eles conseguiram esse direito. Então hoje o índio ele pode, né, na sua carteira de identidade, se portar da maneira com que ele se apresenta, né, na sociedade, na sua aldeia, na sua tribo, na sua etnia. Né? E outro ponto também que diz respeito a essa questão de direitos humanos implica numa dicotomia presente no Brasil. Né? De um ponto, está relacionado à questão do envolvimento, quer dizer, na medida com que esses povos se envolvem com a nossa sociedade, né, e isso também isso é evidenciado, eles estão fadados a perderem os seus costumes, não dizendo identidade, mas perderem de modo impositivo, porque a nossa sociedade também é muito padronizadora, né? Então de perderem as suas ações culturais. Então, e muitas etnias partem para o lado da questão do isolamento, quer dizer, muitas etnias acreditam que isolados eles vão conseguir, né, continuar e progredirem com todas as suas ações, os seus ritos, as suas práticas e não vão ser ameaçados, né, pela sociedade. Né? Então, quer dizer, tem essa dicotomia presente. Eu acho que é importante a gente destacar a função da FUNAI, que é a Fundação Nacional de Apoio ao Índio, né, que é um órgão estatal, né, do governo federal que é responsável pela demarcação de terras e também de toda a questão para fazer com que esses índios, né, sejam regularizados e sejam inseridos, né, na sociedade brasileira. Também venho destacar a Articulação Nacional dos Povos Indígenas, que é uma associação nacional, né, que visa assegurar e também unir as reivindicações dos povos indígenas, né, e levar junto ao governo federal. Mas eu acho que todas essas questões, né, aqui apresentadas, elas não vão ser de fato realizadas se cada um de nós não reconhecermos e preservarmos esses povos indígenas. Né? Eu digo no sentido de valorizar essa cultura, mas valorizar no sentido de defendê-las perante ao governo e perante a todo tipo de reivindicações. Né? A gente tem aí diversas manifestações atualmente, né, aqui no estado do Rio de Janeiro contra o descaso, por exemplo, que vem acontecendo com as universidades, né, com os servidores, com os aposentados. A gente tem aí, né, diversas ações do presidente da República, né, que não são tão vistas, né, e temos diversas manifestações, né, de milhares de pessoas nas ruas. E as pautas das questões indígenas não são, né, levantadas. Então eu acho que a gente também deve reconhecer e valorizar essas reivindicações, porque também é como forma de resolver essa dívida histórica que nós temos e também como forma de garantir que a nossa própria cultura ela venha a permanecer e a estar viva. Né?
Bom, fechando essa temática da questão de direitos humanos, a gente entra no terceiro tópico, que é a questão do patrimônio cultural, né? O que é um patrimônio cultural? Patrimônio cultural são um conjunto de bens materiais, né, e imateriais, tangíveis e intangíveis, que contam a história de determinada sociedade, né? Que é o legado deixado pela sociedade, né? Do passado para a questão futura. E encaixando a questão indígena dentro dessa questão de patrimônio cultural, a gente vê, né, realmente a herança cultural que esses povos deixaram e ainda deixam para a nossa sociedade, né? Temos aí diversas contribuições, seja na agricultura, seja na língua portuguesa, né? O nome de diversas cidades brasileiras, diversos locais no Brasil, o nome de animais, o nome de plantas, o próprio cultivo, né, de é, diversas coisas que são, né, que a agricultura nos dá, o próprio manejo, são os povos indígenas que nos têm dado, né? Os diversos mitos e lendas que estão sendo incorporados, né, na literatura nacional. O hábito da rede de dormir, por exemplo, lugar de dormir, é uma contribuição dada pelos povos indígenas. E uma outra questão muito importante que eu acho que poucas pessoas, ou enfim, poucas pessoas sabem, que é a questão do banho diário. Se a gente toma banho todo dia, isso é uma contribuição dada pelos índios, né? Mas eu acho que diante de todas essas contribuições, que são incontáveis, né, a gente fala assim em termos gerais, mas tem a contribuição de cada etnia, né, para a sociedade brasileira. O próprio nome da cidade onde eu resido atualmente, Campos dos Goytacazes. Goytacazes era uma tribo indígena, né? Esse nome foi dado em homenagem a eles. Tem um estádio, né, de futebol também que é dado em homenagem a eles. Então, as contribuições são incontáveis, mas eu acho que a contribuição maior dada pelos povos indígenas para a sociedade brasileira é a própria contribuição para a formação do povo brasileiro, né? Como diz o grande antropólogo Darcy Ribeiro, os povos indígenas, eles são membros da questão da mestiçagem, né? Você tem aí populações, né, de origem europeia, populações indígenas e populações africanas, né, e afro-brasileiras, que fundam, né, que formam a sociedade brasileira. Então, por isso que quando eu digo que nós devemos a nossa condição de brasileiros a eles, é nesse sentido, porque eles formam, né, de fato a nossa sociedade brasileira. Mas dizer todas essas palavras eu acho que é muito agradável, né, a todos, mas eu acho que a gente tem que encarar essas questões de fato e de verdade. Eu acho que para a gente entender essa questão de educação patrimonial, e eu acho que essa questão ela não é dada, ela não é dita, né? Isso mas eu acho que ela deve ser algo que deve ser construído pelo próprio cidadão, né? Pelos próprios cidadãos. E nesse sentido eu destaco a figura dos professores, né? Que são grandes agentes formadores, né, de opinião e educadores. Eu acho que essa questão da educação patrimonial ela deve ser tratada pelos professores, né? Então aqui eu faço um chamado aos professores, né? Não somente de história, né, que trabalham a questão indígena, mas professores de ciências humanas, professores das ciências exatas, que trabalhem esse tema com os seus alunos nas salas de aula, né? Inclusive com diversas atividades, porque a imagem do índio nos livros didáticos ela é muito voltada para a questão do passado, né? Como o índio primitivo, preso ao passado. Mas não, eles estão vivos, né, estão presentes hoje no Brasil. Então, o papel dos professores justamente deve ser de educar, né, no sentido de patrimônio cultural e de diversos outros temas, mas de contribuir na formação desses estudantes, porque eu acho que para a gente criar, né, cidadãos críticos e conscientes, eu acho que isso começa a partir da escola. Então, inclusive, eu deixei o link, né, do nosso site aqui na descrição desse vídeo, e lá no site tem um material que a gente selecionou, inclusive ele é composto de músicas, de mapas, de textos, de filmes, que tratam sobre a questão indígena, e os professores inclusive podem trabalhar essa temática na sala de aula, né, que é muito importante. Bom, pessoal, o que eu ia falar com vocês era isso. Vou ver aqui alguns comentários de vocês. A Ana Cristina disse desconstruir a invisibilidade dos povos indígenas. Ana Cristina, inclusive esse tema, ele não tem tomado, né,
a atenção da mídia nacional, né? Ele só tem tomado quando há um caso muito extraordinário, né? E mesmo assim é quando vai falar de questões específicas, né? Mas a gente precisa fazer com que isso, eu digo que também entra na questão de educação patrimonial, de inclusive pressionar e de fazer com que este tema seja popularizado, né? Pela internet, né? Inclusive o projeto dessa página é esse, mas fazer com que com as informações dos índios, dos povos indígenas, cheguem até a mídia, cheguem até as emissoras, cheguem até os jornais, né? Porque a gente tem uma dívida com esses povos. Eu acho que um dos primeiros métodos de reparação é justamente esse, dar voz, né? Falar sobre os povos indígenas. Exatamente, Ana Cristina disse que eles não formam o povo brasileiro, eles são o povo brasileiro. Claro, eles vêm formando, na verdade, né? Desde a criação do povo brasileiro até hoje, né? Eles são formadores, mas também estão dentro desse processo, né? Nós somos o povo brasileiro. O Antônio Soares Borges disse: bela iniciativa, muito pouco se sabe sobre a vida e a contribuição dos povos indígenas para a formação da história, né? Inclusive, a gente precisa exatamente popularizar esses temas e fazer com que eles tenham visibilidade, né? Que é a grande questão. Bom, pessoal, vou falar com vocês sobre a questão do Instagram, né? Também deixei as informações aqui na legenda desse vídeo. Nós também temos um perfil no Instagram agora, que o objetivo desse perfil ele é de divulgar, né, a cultura indígena do ponto de vista dos nativos, né? Inclusive o norteador maior deste projeto é inclusive fazer isso, falar dos povos indígenas, mas colocá-los como agentes, né, produtores deste processo. Inclusive eu faço um chamado aos povos indígenas que mandem material para a nossa página e para o perfil no Instagram para que divulgamos. Com relação ao canal no YouTube, ele ainda está em fase de elaboração, inclusive este vídeo é como forma da gente poder conversar um pouco, né, ao vivo, enquanto este canal não é lançado, mas o projeto está bem bacana e vai ficar um projeto muito bacana, está bem legal. Com relação às camisetas que eu disse, né, que já estou devendo há um tempo, elas também estão em fase de produção e eu gostaria de relembrar que eu tinha publicado uma imagem, né, divulgando o lançamento deste canal e disse que as pessoas que compartilhassem e curtissem essa publicação, elas estariam participando de um sorteio de 3 camisetas. Essa imagem ela ainda continua, tá? Esse sorteio ainda vai continuar, inclusive a gente vai colocar ao final desse vídeo a publicação dessa imagem novamente, né, com publicação fixada na página para que as pessoas possam participar. Inclusive faço, né, também um novo chamado a pessoas que são pesquisadores e próprios indígenas que queiram também participar da administração dessa página. Eu deixo o convite, tá? Quem estiver interessado em participar deste projeto, enfim, que mande uma mensagem na página para a gente poder conversar sobre este assunto. Bom, pessoal, eu espero que a gente tenha colocado alguns pontos sobre essa questão e peço que vocês compartilhem esse vídeo, né, que também vai se dar como forma de dar visibilidade a essa temática e de discutir esses pontos. Bom, e é isso, eu agradeço a atenção de todos vocês. E tem uma pergunta? Da Somária Abreu. Somária perguntou: como dar maior visibilidade aos povos indígenas? Somaira, desculpa. É justamente falando sobre eles e dando voz a eles, né? A gente tem inclusive uma rádio muito famosa, que é a primeira rádio indígena do Brasil, que é a Rádio Iandê, que é um projeto muito bacana, e que é uma rádio feita pelos próprios indígenas, né? Eles fazem documentários, fazem vídeos nas aldeias. Quer dizer, esse também é um ponto a ser propagado, né, para justamente dar visibilidade. Mas nós, enquanto cidadãos, também podemos dar visibilidade, né, conversar com as pessoas, enfim, divulgar, seja pela internet, conversar com professores, né, participar de diversas atividades, né, conversar com professores de história, por exemplo, de diversas áreas, para trabalharem essa temática na sala de aula. Enfim, discutirmos sobre esta questão. Então, pessoal, é isso. Agradeço a atenção de todos vocês, um grande abraço, tá? Agradeço às pessoas que têm contribuído diariamente para a realização deste projeto. E é isso, peço que compartilhem este vídeo
E um grande abraço a todos. E vou fazer o seguinte, de 2 em 2 semanas a gente vai estar fazendo um vídeo ao vivo aqui, né? Então vocês podem acompanhar, beleza? Eu estou pensando de no próximo vídeo falar sobre a imagem do índio na literatura. O que vocês acham? Eu acho que seria um ponto interessante para a gente conversar, né? Inclusive quem trabalha na temática pode vir para a gente discutir, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais.